Olá pessoal, tudo bem? Alunos do nono ano. Eu preparei duas questões e resolvi socializar para vocês a resolução. Escolhi duas questões, mas se vocês quiserem ou tiverem mais dúvidas, podem falar conosco e eu posso também auxiliá-los, tá certo? Vamos lá para as questões que eu escolhi. Bom, as questões que eu escolhi primeiro foi essa daqui, ó. A quarta questão, que diz o seguinte: segue o gráfico que traduz o percurso que Miguel fez de bicicleta de sua casa até o centro comercial. Então, esse gráfico aqui, ó, ele passa essa informação de um deslocamento em um determinado tempo de uma pessoa, ok? Mas antes de falar da questão, eu queria fazer uma análise do gráfico. Queria fazer uma análise do gráfico. Pegar o gráfico e fazer uma análise cuidadosa. Bom, observe que esse gráfico, ele traz o que a gente chama em matemática de grandezas, né? A grandeza tempo. E o que é a grandeza, professor? Grandeza em matemática é aquilo que você consegue associar um valor. Por exemplo, o tempo. O tempo é uma grandeza, né? Você consegue associar valores para o tempo, né? O tempo pode ser medido em minutos, em anos, em segundos, em semanas. O tempo, ele é uma grandeza. E a distância também, né? A distância também você pode mensurar valores para a distância, como quilômetros, metros. Bom, aí eu queria fazer uma análise desse gráfico antes de resolver a questão. Então, a gente chama aqui, ó, de semi-eixo. O que é o semi-eixo? Ou semi-reta? É a gente chama de semi-metade, né? Metade. Então, se eu tivesse uma reta inteira, seria uma reta ou um eixo, mas eu não tenho uma reta inteira. Eu tenho a metade dessa reta. Então, eu chamo aqui de semi-eixo. E ele começa aqui com zero. Olha. Eu vou falar aqui desse semi-eixo que está tentando dar uma informação a respeito do tempo. Começando do zero, então o tempo ele vai mudando, olha, de 5 em 5, olha, 5, 10, 15, 20, ok? Então esse tempo ele está sendo mensurado em minutos. E esse semi-eixo aqui vertical, né? O semi-eixo horizontal, tempo, e o semi-eixo vertical, distância, está sendo quantificada em quilômetros. Então, eu tenho aqui, ó, zero, de 0 até 1 quilômetro, de 0 até 2 quilômetros, 3, 4, 5, 6, e assim vai. Eu queria pensar o seguinte, ó, nesse lugar aqui, ó, em que eu estou colocando o cursor, é o zero, quer dizer, é o ponto de partida, né? Não há nem deslocamento e o tempo vai começar a contar a partir desse momento aqui, ó, que a gente chama de momento zero, a origem. Então, quando observe que o gráfico, eu vou desenhando aqui, ó, e à medida que eu vou desenhando essa representação gráfica, uma coisa acontece aqui. Ó. Por exemplo, ao chegar aqui neste ponto, eu tenho uma relação entre o tempo, 5 minutos, e aqui nesse ponto, 2 quilômetros. Então, você tem aí um par ordenado, né? Tempo e distância. Observe que o que acontece desse ponto até esse ponto aqui, ó. Observe que alguma coisa fica estacionada, parada, à distância. Contudo, o tempo vai passando, olha. Se você analisar nesse ponto, 5 minutos. Se você analisar nesse ponto, 10 minutos. Se você analisar esse ponto, 15. Então, embora a distância não há movimentação,
o tempo ele passa. Tanto que, se você pegar esse ponto até esse aqui, ó, aconteceu alguma coisa com o tempo. Contudo, a distância permanece. Agora, observe esse ponto aqui. Observe que há um deslocamento, né? E o tempo também passa. Observe, o tempo passa. Se você pegar desse ponto até esse ponto, aconteceu alguma modificação no tempo. Aqui é 25 e esse ponto aqui é 35. Nesse caso, minutos, ok? E a distância aqui nesse ponto, 2 quilômetros. Quando eu observo aqui esse ponto, 5 quilômetros, ok? Então, o que é que eu posso pensar sobre esse gráfico? Que de zero, olha, vou agora fazer como referencial o tempo. De zero, cadê aqui o cursor? De zero até 5, há um deslocamento da distância. Ó, de zero até 5 minutos, deslocamento da distância. Deslocamento de alguma coisa. Nesse caso, estamos nos referindo a Miguel, né, e sua bicicleta, né, ele se movimentando. De 5 minutos até 25 minutos, não há deslocamento. Ele, é como se ele tivesse parado, ou conversando em algum lugar. E de 25 minutos até 35 minutos, olha o que acontece com a distância. Ela modifica. Ok? Bom, com base nessas informações, vamos voltar para a questão. A questão diz assim, segue o gráfico que traduz o percurso que Miguel fez de sua bicicleta, fez com sua bicicleta de sua casa até o centro comercial. Observe o gráfico e indique qual situação ocorreu durante o percurso que Miguel fez com sua bicicleta. A questão A diz o seguinte, olha, Miguel andou de bicicleta por 2 quilômetros. Bom, ele saiu de casa, né, saiu, né, e caminhou 2 quilômetros. Tá, tudo bem, tranquilo. E voltou para casa. Bom, aqui no gráfico eu não tenho nada que me confirme que durante essa distância que ele percorreu, ele tenha voltado para casa. Não, nada aqui no gráfico informa, me orienta que ele tenha voltado, algum movimento que ele fez de retorno. Passados 20 minutos, né? Aqui, vamos ver aqui, passados 20 minutos, seguiu até o centro comercial. Não, quando passou 20 minutos, observe, de 5 para 10, 5 minutos, de 10 para 15 mais 5 minutos, de 15 para 20 mais 15 mais 5 minutos, e de 20 para 25 mais 5 minutos. Ou seja, cada intervalo desse eu tenho 5 minutos. 5, 10, 15, 20. Aqui a questão A diz assim, ó, passado 20 minutos, seguiu até o centro comercial. Me parece, e o gráfico traz isso, que durante 20 minutos Miguel não se deslocou, ele ficou parado naquela distância 2 quilômetros. Então eu não marcaria a questão A. Não vejo condição de marcar a questão A. Vamos pensar a questão B. Miguel demorou 5 minutos no percurso de sua casa ao centro comercial. Ponto. É verdade. Ele demorou 5 minutos. Olha, de 0 a 5 minutos, ele demorou, parece que ele foi em direção ao centro comercial. Não é isso que a questão está dizendo? Ótimo. Então, Miguel demorou 5 minutos no percurso de sua casa ao centro comercial. Perfeito. Ficou por lá durante 20 minutos. Observe, ficou por lá durante 20 minutos. Parece que sim, ó, ele parou. Então, isso pode indicar perfeitamente que ele foi para o centro comercial e não se movimentou, ficou lá durante 20 minutos. Voltou para casa, levando 10 minutos até chegar. Então, aqui, ó, depois de 20 minutos, Miguel se movimenta.
Agora ele diz que voltou para casa levando 10 minutos. Observe desse ponto até esse último aqui, ó. Eu tenho um tempo de 5, porque cada intervalo desse é 5 minutos, ou são 5 minutos, melhor dizendo. Então, houve sim um tempo de 5 minutos. O que eu não concordo aqui, ó, é que ele está dizendo que voltou para casa. Observe que a distância da casa de Miguel até o mercado são de 2 quilômetros. E se eu for analisar aqui, ó, essa ascendente aqui, ó, me parece que eu tenho, olha, desse ponto até esse ponto aqui, ó, dá 3 quilômetros, não é isso? Daqui, ó, desse ponto até esse ponto, 3, 1 quilômetro, né? De 2 até 3, eu tenho 1 quilômetro. Desse ponto aqui até esse ponto, eu tenho mais 1 quilômetro. Aí, mais ou menos, o gráfico não está bem determinado nos pontos que eu estou indicando, mas essa distância desse ponto até esse me parece ser bem maior que 2 quilômetros. Então, não marcaria a questão B, porque ele disse que voltou para casa em 10 minutos. Mas não é essa a distância que ele percorreu em 10 minutos, não parece a mesma distância. E visualmente a gente vê, ó, que há alguma coisa aqui que é menor que essa coisa aqui. Não marcaria a letra B, por conta da distância. Letra C. Miguel saiu de casa e, ao fim de 5 minutos, chegou ao centro comercial. Perfeito. Saiu de casa e, com 5 minutos, ele fez 2 quilômetros, que parece que é o lugar exatamente que ele queria ir, que é o centro comercial. Então, Miguel saiu de casa e, ao fim de 5 minutos, chegou ao centro comercial. Demorou 20 minutos fazendo compra. Olhe, 20 minutos. É esse tempo que ele ficou parado aqui, ó, 20 minutos. Então, Miguel saiu de casa e, ao fim de 5 minutos, chegou ao centro comercial. Demorou 20 minutos fazendo a compra e seguiu para outro destino, levando 10 minutos. Ah, sim. Para outro lugar, para outro destino, uma vez que a distância desse outro lugar, que a gente não sabe se ele foi para a casa de um amigo, da tia, da avó, da namorada, não sei, ele é bem maior. Ah, gostei da letra C. Fechei com a letra C. Vamos agora ler a letra D e vamos ver por que a gente não marcaria, uma vez que só tem uma questão correta. Miguel saiu de casa, chegou ao centro comercial sem parar. Espera aí. Miguel saiu de casa, chegou ao centro comercial sem parar. Não, ele parou, tanto que não houve deslocamento quando depois dos 5 minutos, não houve deslocamento, não houve deslocamento. A uma velocidade média. Bom, a velocidade média aí, como a primeira a primeira sentença já descarta como verdadeira, eu não vou falar de velocidade média, que é uma relação entre distância e o tempo. Não vou falar de velocidade média. Mas na primeira situação que é colocada aqui, eu já descartaria. Portanto, a questão C é a correta. Ok? Então, não sei se o vídeo ficou muito longo, mas qualquer dúvida pode perguntar.